e minhas prezadas irmãs. Estamos aqui aproveitando este espaço para dar continuidade ao relato que estamos fazendo de algumas histórias da vida do nosso mestre Raimundo Irineu Serra. No relato anterior, nós falamos do período pós-recebimento da doutrina, quando eles e os irmãos Costa ainda chegaram a promover a criação do Círculo de Regeneração e Fé, que funcionou e promoveu ali algumas reuniões. Mas dentro do processo do relacionamento a coisa se rompeu, conforme ele disse, foi censurado, saiu por determinação da rainha, que disse para ele que ele continuasse os seus estudos e que na frente, quando ela fizesse a determinação, ele poderia então se estabelecer para poder fundamentar a doutrina. Daí, olha, falamos da companheira, dos 2 filhos que ele teve, da separação dessa companheira, e depois ele prosseguiu viagem, aonde pôde então se incorporar dentro dos trabalhadores da Comissão de Limites. Daí que nós falamos então deste trabalho importante, do encontro que ele teve com o caboclo Pisango, que confirmou para ele que ele teria bom andamento dentro da doutrina, no período em que ele estava caminhando com as dúvidas, até que se completou 5 anos, quando ele atravessou aquela barreira que existe daqui até o astral. E aí ele atravessou essa barreira, portanto, depois disso, as dúvidas ficaram todas para trás, certeza até os dias atuais. Daí que então ele foi importante como trabalhador da Comissão de Limites. Primeiro porque pôde prestar um bom trabalho, depois porque teve a oportunidade de conhecer mais as florestas, ter outros contatos com outros povos que ele ainda não tinha tido essa oportunidade. Mas também foi bom pela questão da disciplina que o mestre primava, por ele próprio ser um ser disciplinado. Aí ele relatava que dentro dessa comissão todos tinham que ter boa disciplina, porque ele disse que tudo era bem dentro da ordem, né? Ele disse que tinha horário para dormir, horário para se levantar, horário para se comer, horário para se conversar, e fora disso aí, o restante do tempo era empregado com boa disciplina dentro dos trabalhos que eram duros, eram pesados. Daí que o mestre, ele relatava uma coisa que aconteceu, que chamou a atenção dele, que o deixou inclusive pesaroso. Ele sentiu piedade, mas ele não pôde fazer nada. Foi o que aconteceu com uma dessas pessoas que estavam trabalhando na Comissão de Limites. Que era o seguinte: eles se deslocavam, aí eles montavam um acampamento. Aquele acampamento teria que ser central para abranger a área da fronteira que eles iam percorrer durante aquele período. Aí eles formavam um acampamento, e aí trabalhavam durante o dia e sempre à noite descansavam todos no acampamento. Aí ele disse que lá tudo era na disciplina, debaixo da ordem. Então é o seguinte: na hora de comer, ele fala que ele contou que era com fartura, tinha
comida com suficiência para todo mundo, mas a ordem era que ninguém mexesse nada, em nada, ninguém mexesse em nada, e a pessoa tinha que esperar para todos comer junto, que ninguém ficasse comendo sozinho, atravessando, não, tinha que ter essa disciplina, né? Aí ele disse que normalmente durante o dia, enquanto estavam trabalhando, um dos camaradas passou lá por onde estavam os mantimentos, na cozinha. Ele vinha passando assim junto com os outros, só que os outros passaram reto. Ele foi lá, tirou uma bolacha da caixa de bolacha. Aí saiu quebrando aquela bolacha no dente, né? E aí viram, os comandantes lá, os superiores viram. Aí ele tinha quebrado essa ordem, que não era para ninguém mexer em nada. Resultado, olha só, mandaram chamar ele. O comandante foi e perguntou para ele assim. Inclusive o mestre contava essa história porque ele disse que com essa daí ele pegou ela e botou inclusive até no bolso, porque foi duro o exemplo. Aí: você mexeu naquela bolacha com ordem de quem? Ah, não, eu apenas peguei porque eu ia passando. Não, mas a bolacha era sua? Não, e tal. Alguém mandou você pegar? Ah, não, eu não. Pois é. Isso. Quem pega naquilo que não é seu e pega naquilo que é dos outros, o que é? Aí o camarada ainda ficou titubeando, dizendo: mas e tal. Não, diga, você vai dizer. Quem pega naquilo que é dos outros, sem a ordem do dono, é o quê? É o camarada, e tal, é ladrão. É ladrão, né? Pois olhe, aqui não é lugar de ladrão, pois você vai embora agora. Aí chamou, o Irineu assistiu bem esse quadro, porque inclusive ele foi chamado, que ele era quem importava os valores, porque logo ali já trataram de tirar as contas dele, dos dias de serviço que tinha, e foram então repassando para esse camarada o numerário e dizendo: agora soma, pegue suas coisas e soma. Aí o mestre sentiu piedade, mas não pôde fazer nada. Ele sentiu piedade porque quando ele contava essa história, ele disse que não sabe o que foi feito daquele camarada. Porque um camarada no meio de uma selva, sem ter caminho, sem ter direção nenhuma para onde ir, o que foi desse camarada? Ou foi comido por algum animal na floresta? Ninguém sabe o que aconteceu, porque nunca mais ninguém deu notícia desse camarada, e ele não foi encontrado e nem saiu em paragem nenhuma. Daí ele contava essa história, né? Ele contava essa história exemplificando e dizendo que viveu e viu essa situação, e com essa daí ele disse que guardou até no bolso. Mas aí finalmente, meus irmãos, terminado então os trabalhos na comissão de limites, ele já tratou de se dirigir para Rio Branco, que seria futuramente a capital do que hoje é conhecido como Estado do Acre. Ele queria ir para Rio Branco porque lá ele já ouvira falar que era outro movimento e por isso outras perspectivas poderiam então se abrir. Daí, olha, a história registra que ele chegou em Rio Branco. Logo que chegou em Rio Branco, ele já então alistou-se
naquilo que ele relatava e dizia e chamava guarda territorial, que era a força policial da época, que tinha como atribuição a guarnição das fronteiras, ajudar na guarnição das fronteiras, e a principal atribuição que era manter a ordem pública. Daí então ele incorporou-se nessa instituição, que era uma instituição militar, né? Ele que já tinha, inclusive, conforme a história registra, ele já tinha, no período em que ele saiu de São Vicente de Ferrer para São Luís, para posteriormente chegar na Amazônia, durante o período que ele esteve em São Luís, consta que ele, com 18 anos, serviu ao Exército. Então, era o segundo contato dele com a esfera militar. Aí ele adentrou nessa instituição. Nessa instituição, meus irmãos, também alistaram-se João Pereira, Germano Guilherme e outro por nome José Leão, que futuramente seriam ayahuasqueiros, seriam seguidores com ele. Olha, anteriormente, até ele chegar em Rio Branco, né, ele vinha praticando seu estágio, tomando sempre a bebida conforme a boa indicação, até para poder ir se mantendo, e se ligando, e aprendendo, e então adquirindo as condições para que no futuro a doutrina pudesse estabelecer uma base bem fundamental. Aí durante esse período, olha meus irmãos, ele não recebeu hinos, ele recebeu o reforço de alguns chamados nesse período, durante o período do estágio, né? Tomando daime sozinho, ele foi recebendo o reforço de algumas chamadas que posteriormente seriam feitas por ele, né? Sempre assobiada ou solfejada, conforme é o termo que os mais antigos gostam de tratar, né? Eram chamadas assoviadas ou solfejadas. Daí que tudo isto ele veio adquirindo durante o seu estágio. Nesse período, meus irmãos, eu não sei também precisar, assim, com determinação, data, mas durante o período do seu estágio foi que essa bebida ela recebeu o nome de daime. Daime, porque conforme ele disse, a expressão da palavra ela já é um pedido. Dai-me, ela já significa um pedido. Dai-me. Daí que este é a explicação assim mais plausível que se pode dar acerca do nome da bebida. Dai-me, porque é a invocação de um pedido. Dai-me. Por isso mesmo é que ele, depois, com o andamento e com o recebimento do cruzeiro, ele pôde dar essa consagração cantando: a terra onde estou, ninguém acreditou. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. Dai-me amor, dai-me amor,
dai-me o pão do Criador. A terra onde estou, ninguém acreditou. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. A minha mãe que me ensinou, que me deu este primor. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. A minha mãe que me ensinou, que me deu este primor. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. Dai-me amor, dai-me amor, dai-me o pão do Criador. A riqueza todos têm, mas ninguém quer acreditar. Dai-me amor, dai-me amor, livrai-me de todo mal. Dai-me amor, dai-me amor, livrai-me de todo mal. A riqueza todos têm, mas ninguém quer acreditar. Dai-me amor, dai-me amor, livrai-me de todo mal. Dai-me amor, dai-me amor, livrai-me de todo mal. Daí, tudo é sincretismo. E dentro do sincretismo, se quisermos adicionar, a gente logo vê que a palavra dai-me, ela está dentro da palavra me dá. As letras da palavra dai-me organizadas, você consegue escrever me dá. Da mesma forma, as letras da palavra me dá, grafada com M, você consegue grafar a palavra dai-me. Mas isto é apenas a questão do sincretismo, porque dentro do principal é o pedido. Dai-me amor, dai-me tudo quanto é bom, dai-me o pão do Criador. Daí, olha, meus irmãos, ele então trabalhou durante bom tempo na guarda. Lá ele fez também grandes amigos, era uma pessoa disciplinada, cumpridora dos deveres. Então lá ele fez grandes amigos, fez amizades, onde consta como principal com o próprio comandante desta guarda, que era o Coronel Fontinelli de Castro, que mais tarde seria interventor aqui no território acreano e protetor do mestre com relação à discriminação e à perseguição que ele passou por causa da doutrina. Então, foi um período muito importante, E aí, sempre tomando daime, sozinho, aqui e ali acolá. Quando ele tinha uma folga, dentro da guarda, os dias que ele não estava de serviço, ora, ninguém conseguia encontrar o Irineu. E todos se perguntavam, e o Irineu? Ninguém vê. Cadê ele? Some, ninguém vê. Mas aí, dentro dessa instituição,
ele fez uma amizade com Germano Guilherme, que também estava lá prestando bom serviço. Aí ele fez uma amizade grande com Germano. Pelo seguinte, por alguns detalhes. Em 1914, Germano Guilherme contou que estava num barranco do rio Acre, na cidade de Chapuri, quando de repente passou um navio no rio, aquele navio, né? E iam muitos homens nesse navio. Apenas iam alguns em pé, a maioria sentados, mas iam alguns em pé porque o navio ia cheio de homens. E entre estes que iam em pé se destacava aquele moreno alto, grande. O Germano Guilherme, quando olhou aquele homem do barranco do rio, ele disse: nossa, que homem grande, aquele homem que vai ali em pé. Ele pensou, e ele se admirou, e ele ficou olhando para esse navio, até esse navio dobrar a curva do rio. Ele ainda estava olhando, admirando aquele homem zarrão. Daí, quando lá na guarda o Germano Guilherme avistou o Irineu, ele disse logo: é aquele, não tem outro, é aquele homem que eu vi naquele tempo, é aquele. E aí, por força disso, estreitaram, fizeram então boa amizade. Essa amizade possibilitou um dia o Germano chegar e dizer assim: Irineu, todo mundo te procura, ninguém te encontra. Aonde é que tu te esconde? O que é que tu faz? Olha, eu vou descobrir porque próxima vez que tu for, eu vou dar um jeito de te seguir, e aí eu vou saber o que é que tu faz. Aí conversaram um pouco ali, aí ele esclareceu, ele disse: não, o Germano não tem nada que esconder, não, eu confio em você. E aí, próxima vez, quando a gente tiver aí uma folga, se você quiser, você pode vir comigo. Aí, exatamente quando surgiu a oportunidade, aí eu falei: vamos, vou ver o que é. Aí adentraram na mata. Aí, claro, ele não conduzia daime, líquido feito, até porque talvez isso poderia implicá-lo no serviço que ele estava prestando como um policial. Daí ele não portava o daime líquido, ele colheu um pouco de cipó, ele bateu o cipó, enquanto conversava com o Germano, ele bateu o cipó. E aí, meus irmãos, o resultado foi que ficou pronto, ele esfriou, botou no copo, ele tomou. Ele não ofereceu ao Germano Guilherme, mas o Germano Guilherme estava determinado pela curiosidade e disse que queria acompanhar, e tomou daime com ele naquele dia. Assim, Germano Guilherme se constitui como sendo o primeiro discípulo do mestre, aquele que tomou daime com ele antes de ele legitimamente começar os trabalhos da doutrina. Isso consta que foi no ano de 1928, e finalizando o 28, adentrando o 29, foi quando o mestre, por determinação da rainha, ela foi que disse para ele, disse: olha, daqui por diante, você vai ter que parar tudo quanto você anda fazendo, e você vai ter que arranjar tempo para a doutrina. Você vai ter que se estabelecer para formar a sua comunidade. Aí ele, ordenado que foi, pediu baixa da instituição da Guarda Territorial.
Ele pediu baixa. Olha, isso causou até alguma comoção por parte dos seus superiores. Ele inclusive foi até chamado pelo comandante, que disse para ele: Irineu, poxa, você vai sair, você vai nos deixar, olha, faça isso não faça isso, porque nós vamos dar para você uma patente, nós vamos dar para você uma patente de cabo, vamos te dar a patente de cabo que vai te abrir a condição de você pleitear uma carreira. Portanto, não saia não, fique. Mas olha, conforme a rainha lhe tinha ordenado, ele então saiu sem hesitar. Daí, com a baixa que ele deu da guarda territorial, seguiu o caminho em frente. Logo ele arranjou uma companheira para a sua companhia, uma senhora por nome de Francisca, uma mulher branca, 20 anos mais velha que ele. Aí ele, inclusive nesse período, ele voltou a morar numa colocação de seringa. E essa colocação de seringa, ela tinha uma história. É que outros moradores que foram morar lá nessa colocação, ora, chegaram lá e morreram alguns, aí abandonaram e outros ficaram até com medo de habitar lá esse local. Aí quando ele soube que isso estava disponível, ele foi e disse: eu vou morar nesse lugar, Inclusive ele disse que fez a mudança dele toda nas costas, levando as coisas nas costas. Ele levava até um certo ponto, a Francisca ficava lá tomando de conta, ele voltava para reunir, trazer o resto. Assim ele fez a mudança até chegar nesse lugar. Quando ele chegou lá, colocou as coisas no chão, voltou para pegar outras que tinham ficado no caminho. Daí ele ordenou para Francisca, para Dona Francisca, ele disse: não beba água da vertente enquanto eu não chegar, não beba água. Aí quando ele voltou, ele tratou logo de procurar onde era a vertente, e lá na vertente ele encontrou uma planta venenosa, como existe algumas na Amazônia, uma planta por nome de capança. Essa planta era na beira da cacimba, mas colocava as folhas dentro da água, e isso envenenava a água, e esse foi o motivo que fez esses moradores anteriores ir para lá e morrer. Essa planta capança é de potencial veneno, tão letal quanto outro veneno conhecido como assacu, e ainda tem o tingui e outros, essa planta por nome capança, é ela que estava envenenando a água lá. Ele então retirou, tratou, pronto, acabou o problema. Ele, enquanto esteve ali, ele teve boa saúde, ele foi saudável. Mas a preocupação, porque essa terra não era dele, a preocupação mesmo era de conseguir uma área, uma propriedade, uma área de terra. Daí ele ainda tentou, junto com outros poceiros, ocupar uma área de terra, próximo ao bairro Bosque, hoje um bairro bem instituído aqui na cidade de Rio Branco. Aí ele tentou, ele até entrou nessas terras junto com outros poceiros, mas aí logo veio a notícia que eram terras pertencentes ao Exército Brasileiro, então eles não poderiam ficar ali, aí tiveram que desocupar. Aí nesse inteirinho
Nesse interim, quando tiveram que desocupar, que a coisa arrochou, aí um governador, um dos interventores do território do Acre, por nome Hugo Carneiro, estava loteando umas áreas com a intenção de formar comunidades agrícolas numa localidade que hoje é conhecida como Vila Ivonete. Aí foi aonde o mestre pôde ocupar essa área de terra junto com outros poceiros que ali próximo foram morar. Enquanto isso, ele conheceu uma figura muito importante, que era um padeiro que vivia na cidade, por nome de José das Neves. Esse homem foi importante porque, quando o mestre saiu da guarda territorial, ficou sem estabilidade, ficou sem emprego, né? Ele adquiriu essas terras, mas daqui que ele plantasse e começasse a colher os frutos da terra para poder se sustentar, como era que isso seria possível? E daí ele, nesse período, trabalhou como operário na construção civil, conhecendo o senhor José das Neves exatamente nesse período. Aí formaram boa amizade, né? O mestre mesmo dizia que o José das Neves, quando fazia uma feira, dividia no meio com ele. Então foi uma pessoa que ajudou nessa oportunidade o mestre. Formaram grande amizade. Daí, no ano de 1930, conforme a rainha tinha dito, no momento certo ela iria ordenar. Como ela já tinha ordenado que ele teria que arranjar tempo para a doutrina, com essa coisa se estabilizando, com essa área de terra, com várias pessoas morando ali no entorno como poceiros, foi quando a rainha disse para ele: pronto, agora chegou o momento que você vai então iniciar os trabalhos. Daí a história registra que no dia 26 de maio do ano de 1930 foi realizada a primeira sessão do Daime. Antes disso, o mestre teve que se estabilizar, teve que ter estabilidade para tal. Daí, nessa localidade, ele construiu uma casa de pau a pique, semelhante à casa que ele morou e foi criado em São Vicente Ferrer, no Maranhão, uma casinha feita de barro. Daí, foi nessa casinha de barro pequena que ele reuniu poucos irmãos para participar desta primeira sessão. 26 de maio de 1930.